Fala, manos e manas, tudo bom com vocês? Eu sinceramente espero que sim. Vamos aqui começando mais um Contragolpe Cotidiano e o episódio de hoje está um pouco diferente. Hoje nós vamos falar sobre alguns assuntos que os homens geralmente não refletem, seja sobre o presente ou sobre o futuro, mas deveriam. Bem-vindos ao episódio de hoje, os horizontes masculinos. Então, produção, solta a vinheta. Esse é um daqueles episódios nos quais eu não vou falar muito, e sim vou deixar as análises transmitir a mensagem que eu gostaria que vocês absorvessem, tá certo? Mas fiquem calmos, não precisam chorar, não precisam sair nas ruas protestando, que nos próximos episódios minha voz será mais assídua para com vocês, tá certo? Fiquem tranquilos. É mesmo? Foda-se! Mas vamos logo começando os trabalhos sem enrolação. No episódio de hoje eu resolvi trazer para vocês duas análises que se enquadram nos dilemas e dúvidas que muitos homens têm, seja sobre o presente ou sobre o futuro. E a primeira análise que eu vou compartilhar com vocês vai trazer reflexões sobre alguns temas do presente, como ficar ou sair da casa dos pais, validação interna e externa, autodesenvolvimento masculino e quais são os 3 fatores determinantes para que você, homem que está me ouvindo, domine as rédeas da sua própria vida. E o autor da análise é um velho conhecido aqui do canal. Então, produção, traz o coruja aí. E o vídeo de hoje é trazido a vocês através de uma doação de um usuário anônimo, e eis o que ele tem a dizer. Tenho 26 anos, trabalho na capital do meu estado e ganho em torno de R$ 4.500 líquidos por mês. Moro sozinho e vim para cá no passado devido à necessidade de ganhar experiência na função e pela melhoria no salário e benefícios. Sou do interior. Entretanto, nesse momento, após ganhar alguma experiência e compreender que morar aqui gera custos enormes, como aluguel, contas e carro, vejo com bons olhos buscar uma oportunidade no interior, visto que eu poderia morar com meus pais e economizar no mínimo R$ 2.000 por mês. Dinheiro que eu pretendo utilizar para investimentos, estudos e viagens. Tenho um bom relacionamento com minha família e eles também apoiam que eu more com eles, pois além da economia financeira poderei não pegar trânsito, tendo mais tempo para mim no dia a dia, além de evitar estresse. Eu gostaria que você discorresse sobre o shame que a sociedade coloca em homens que moram com seus pais, visto que muitas vezes eu percebo que existe sempre uma visão de que é um fracassado, solteirão, que ainda depende dos pais. No entanto, no meu caso, isso aparentemente só traria benefícios. Além disso, se possível, opine se você acredita que isso é algo que pode prejudicar o nosso desenvolvimento como homens que seguem seu próprio caminho. Muito obrigado. E cara, esse assunto de vídeo, ele é muito bom. Esse assunto de vídeo é muito bom, tem muita coisa para falar a respeito disso, porque não é só sobre a questão de morar com os pais depois de uma certa idade. Isso tem mais a ver com a forma com a qual você toma as suas escolhas na sua vida, tá? Isso é de extrema importância. Isso é o que define, literalmente, se você vai ter sucesso na vida ou não. Se vocês lembram da minha série inspirada na série do Third Flying Monkey, né, que é um criador de conteúdo de homens que seguem o seu próprio caminho, da gringa, na verdade um dos primeiros e dos mais brilhantes que já existiu, que era muito citado e na verdade inspirou o Raccoon. Ele fez uma série de vídeos chamada O Homem Capaz de Tudo, né, traduzindo livremente para nossa língua, e uma das partes mais marcantes dessa série com certeza é quando ele fala sobre uma coisa que a gente já frisou bastante aqui na comunidade, né, que é a tal da validação interna contra a validação externa. Um exemplo muito bom que ele usa é o motivo pelo qual uma pessoa vai perder peso, por exemplo. Um cara gordo quer perder peso. Veja, se um cara ele quer perder peso porque ele não quer fazer feio no verão, ou porque ele quer se sentir à vontade em tirar a camisa, ou porque ele quer ser aceito dentro de um grupo, isso vai ser uma motivação sim que pode gerar uma mudança na vida dele, mas é muito mais fácil ele abandonar esse propósito se ele for motivado por questões externas do que se ele for motivado por questões internas. Enquanto, por exemplo, um cara querer perder peso porque ele tem problemas nas articulações devido ao peso dele, isso está diminuindo a qualidade de vida, ele não consegue andar direito,
ele não consegue correr muito bem, ele está com um fôlego ruim, entendeu? Ou isso atrapalha ele dentro de veículos, por exemplo. Veja que isso é única e exclusivamente um sistema de validação interna e é muito mais provável que, ao tomar essa decisão baseada nessa motivação, ele persista nisso, ele mantenha um estilo de vida mais saudável. Isso acontece por quê? Porque quando uma pessoa ela toma uma decisão baseada num sistema de validação externa, ela não está buscando os resultados em si, ela está buscando algum tipo de pertencimento ao grupo. E é exatamente por isso que o cara, quando ele entra para a academia porque ele não quer fazer feio ou porque ele quer impressionar alguém, assim que ele consegue o que quer, ele abandona por completo aquele propósito. Porque o que ele queria não era o resultado de ficar com um shape maneiro. O que ele queria era ser validado, notado e, acima de tudo, se sentir pertencente a um grupo. Então é por isso que um monte de cara, quando começa a namorar ou quando se casa, se desleixa quase que completamente do seu físico, né? Da sua saúde. Então tem até aquele meme, né, do galo solteiro. Aí tá lá um galo, pô, bonitão, da raça P3, né, pô, cheio de pena brilhante, pá. E aí o próximo frame do meme é o galo na situação de namoro. Aí já é um galo mais mirradinho, menorzinho, não tão bonito. E o galo, quando tá casado, é um galo todo depenado, ferrado. E o mais engraçado é o divorciado, né, é um galo literalmente na panela já. Tipo, já tá pronto para ser assado, sem cabeça, sem pé, sem nada. Então perceba que os memes só fazem sucesso quando muitas pessoas conseguem se relacionar com a moral da história ali por trás, a moral do meme, né? Muitas pessoas conseguem se identificar com aquilo. Então, esse meme fez sucesso justamente porque os homens reconhecem essa realidade. Os homens, no geral, eles só estão se desenvolvendo para conseguirem satisfazer um propósito reprodutivo. A maioria dos homens é assim, tá? Esse papo de autodesenvolvimento que tomou conta da comunidade internauta entre os homens principalmente, pelo menos 90% ou até mais dos caras que estão nessa onda de autodesenvolvimento e pá, é tudo por instinto reprodutivo, tá? Só que, como eu disse, tem uma pegadinha que a sua própria mente prega em você para te convencer de que você está tomando essa decisão por si só e não por determinação social. E essa é a Matrix. A Matrix ela opera dentro da sua cabeça, te convencendo de que a decisão que você está tomando é individual, é independente, mas não é. Vamos pegar então aqui o relato do Anônimo, né? Parece que ele está interessado em saber se morar com os pais depois de certa idade vai fazer com que o homem pare de se desenvolver ou vai prejudicar o desenvolvimento de um homem que segue o próprio caminho. Só que isso é uma pegadinha que a própria mente dele pregou nele mesmo para fazer com que ele não note que ele está perseguindo um ideal social e não um ideal individual. Veja só. Você acha mesmo que o Anônimo ele estaria preocupado com o autodesenvolvimento dele ou com o que as pessoas vão pensar caso ele more com os pais? Se ele tivesse realizado, se ele tivesse vivendo a vida que sempre sonhou? Vocês entendem o que eu quero dizer? Vamos lá, vou usar alguns exemplos para botar em perspectiva. O que os caras que dizem que querem entrar no shape, na verdade querem, é se sentirem validados. E quando eles conseguem essa validação, seja através de entrando no shape ou não, o shape em si perde o propósito. O que os caras que dizem que querem uma namorada, na verdade querem, é se sentirem validados, amados, se sentirem necessários na vida de alguém e se sentirem pertencidos. E quando eles conseguem isso, o propósito de conseguir uma namorada perde o sentido. O que caras que dizem que querem fazer uma tatuagem, na verdade querem, é sentir que são individuais de alguma forma. É sentirem que tem uma marca só sua, sabe? Uma marca própria. A pessoa quer se individuar, mas não conhece outra forma de fazer isso, senão pintando o próprio corpo. Então, o que essa pessoa quer é ouvir... sabe aquele fulano que mora ali, aquele que tem uma tatuagem no braço, por exemplo? Ele quer ser identificado a partir daquela tatuagem, entendeu? E quando a pessoa ela se individua e tem alguma coisa que pode usar para se destacar no grupo, ou para ter algum tipo de pertencimento a um grupo, o propósito de fazer uma tatuagem some, não tem mais necessidade. Então, percebam que o que todos esses exemplos têm em comum é uma confusão entre o resultado e a prática. A prática não importa desde que você consiga o resultado. É meio que um maquiavelismo isso aí, né? Mas faz todo sentido. Então você tem que desenvolver esse autoconhecimento para saber exatamente o resultado que você quer
e quais são as diferentes práticas que podem te levar a esse resultado. Então, ao meu ver, por que o anônimo ainda tem dúvidas a respeito se morar com os pais é algo que vai ser bom para ele ou não? Porque o resultado que ele procura não casa bem com essa prática. Essa prática leva a um julgamento social qual ele quer evitar. Foi o que eu disse, não é uma questão de autodesenvolvimento masculino, como muitos caras dentro e fora dessa comunidade gostam de pintar, né? Do tipo, não, você tem que sair da casa dos seus pais para você aprender a ser homem, para você aprender a viver o mundo e não sei o que e tal. Tá, mas pare para pensar. Qual é o seu objetivo? De verdade. Seu objetivo é conhecer o mundo, viajar, conhecer novas culturas, conhecer gente nova? Se esse for o caso, aí de fato a prática de viver na casa dos seus pais não vai ser muito boa para você atingir esses resultados. Ou se você está procurando o resultado de ser um homem reconhecido e respeitado dentro de uma comunidade, essa prática também não vai ser muito funcional. Agora, se a sua realização, o resultado que você procura é, por exemplo, atingir independência financeira, cara, não tem coisa mais gostosa e mais funcional para isso do que morar com os pais. E quando eu digo morar com os pais, não é o fato de morar com os pais em si. É, na verdade, dividir as contas de casa. Você pode fazer isso também morando com amigos, tá? O resultado é o mesmo, dividir as contas. Porque dividir as contas faz você economizar mais, e economizar mais faz você acelerar o seu processo até a independência financeira, não é? Então percebam que tudo parte de um pragmatismo. O homem ele não pode se dar ao luxo de não ser pragmático. O pragmatismo é uma obrigatoriedade na vida do homem. Homens que não são pragmáticos, infelizmente, acabam se ferrando. Então percebam que o desenvolvimento de um homem que segue o seu próprio caminho depende dele ter esse pragmatismo e desse autoconhecimento de saber quais são os resultados que ele procura e quais são as melhores práticas para esse resultado. E é o que eu digo sempre em desenvolver um propósito próprio, né? Um propósito próprio ele não pode depender de outras pessoas para se realizar. E quando eu digo depender de outras pessoas para se realizar, não quer dizer que você não pode pedir ajuda ou que você não pode se apoiar em outras pessoas para chegar no resultado do seu propósito. O que eu quero dizer é que esse propósito não pode depender do consentimento de outras pessoas para se realizar. Como, por exemplo, casamento. Casamento vai depender que você tenha o consentimento de uma segunda parte, né? O mesmo vale para paternidade ou coabitação. E daí vem aquela filosofia de homens que seguem o seu próprio caminho, que é não case, não tenha filhos, não coabite, e é só isso. Mas é claro que nas entrelinhas também fica subentendido que outras coisas também não são propósitos funcionais para o homem que segue o seu próprio caminho, né? Como, por exemplo, o meu propósito é fazer 100 amigos na minha vida, ter 100 pessoas que realmente gostam de mim. É óbvio que isso vai depender do consentimento de outras pessoas e não é funcional. E aí, meu irmão, quando você está seguindo o seu propósito, quando você está buscando o resultado, as práticas literalmente não importam. Literalmente não importam. Se as práticas que você toma levam você a ter uma pecha de fracassado, virgão, nerdola, imaturo, dane-se. Por quê? Porque você está buscando a sua realização. E pessoas que estão buscando a sua realização ou que já estão realizadas não têm essa necessidade social de pertencimento, entendeu? É como se fosse literalmente tapar um buraco. Não tem como você tapar um buraco que já está tampado. Então, se você já tem o seu propósito tampado ou está tampando o seu propósito nessa analogia, não há mais necessidade de um conteúdo ali, entendeu? E agora vejam, essa é uma narrativa extremamente valiosa, porque ela traz a noção de autorresponsabilidade. É uma narrativa que exclui espantalhos. Não tem como você jogar essa responsabilidade para outra pessoa. O que eu estou tentando passar para vocês aqui não é uma resposta rápida, pura e simples do tipo: se você quer isso, você tem que sair da casa dos seus pais, e se você quer aquilo, você tem que ficar na casa dos seus pais. Não, não é isso que eu estou dizendo. É por isso que eu gosto sempre de me isentar dessa coisa de dar conselho e de influenciar pessoas, né? E a maioria das pessoas está buscando respostas simples e rápidas, como se fossem guias para a sua própria vida, né? Do tipo, Coruja, eu quero isso, como é que eu faço para chegar a esse resultado? Não estou dizendo que esse é o caso do Anônimo ou de nenhum de vocês, eu estou só dando um exemplo. E aí o que eu costumo fazer é jogar a responsabilidade de volta para o cara.
Porque, primeiro de tudo, se alguma coisa der errado e não tenho culpa, vai que eu dou um conselho pro cara e digo, mano, eu tenho que fazer isso aqui. Aí o cara vai lá, faz errado, ou por qualquer motivo da vida se estrupia todo, e aí vai chegar pra mim e dizer, Coruja, mas você mandou eu fazer isso e aquilo. Entendeu como é ruim isso? É ruim pra mim e é ruim pro cara também, porque além dele se ferrar, ele não vai aprender a dar a volta por cima. Porque ele vai estar olhando pro ponto crítico errado. O ponto crítico não foi quem mandou ele ou quem influenciou ele a fazer alguma coisa. O ponto crítico foi ele que tomou a decisão errada. Mesmo que essa decisão tenha sido ouvir uma pessoa. E a nossa comunidade, ela é cheia disso, por incrível que pareça. É assim que a Matrix funciona. E a nossa comunidade, que se diz tão anti-matrixiana, é cheia dessas narrativas. Essas narrativas esquizoides, conspiratórias, completamente escatológicas, do tipo, existem poderosos conspirando contra nós. E os burgueses, a elite está contra nós. Ela quer acabar com a família, ela quer acabar com a classe média. Ela está introduzindo pornografia e degeneração e poliamorismo na sociedade para destruir as pessoas da base. Tá vendo como isso é narrativa de gado? É literalmente gado. Cara, quem é manipulado dessa forma é gado. Quem é que se sente num curral ideológico sempre? Gado. Quem é que sempre se sente vítima dos fatores da vida e das consequências que sobrecaem sobre ele? É gado, mano. Isso é narrativa de gado, é narrativa conveniente que sua mente busca como escapatória para a própria responsabilidade. A mente humana, ela quer economizar energia e não tem nada mais emocionalmente econômico do que jogar a culpa no próximo. É simples assim. Então a nossa mente, ela acha a responsabilidade muito dolorosa. Essa é a verdade. A autorresponsabilidade para o ser humano é muito dolorosa. Porque se der merda, você não tem quem culpar, você não vai ter um porto seguro. Tu vai ter que encarar o teu próprio reflexo no espelho e falar, parece que eu tomei a decisão errada. Mas é um alívio emocional muito grande você se ferrar todo e falar, foi tal pessoa que me induziu a isso. E isso é até uma estratégia social para fazer com que você seja ressarcido de alguma forma, né? Para que você possa posar como vítima e aí fazer com que pessoas tenham pena de você e ajudem você a dar uma volta por cima daquele erro ou daquele problema que você sofreu. Não é à toa que quem faz muito isso é o quê? Exatamente, criança. Porque crianças são subdesenvolvidas. E elas não têm capacidade de lidar com as próprias consequências. Elas têm que jogar a culpa no próximo, mesmo quando foram elas mesmas que fizeram a cagada. Então é isso que eu digo, né? O pragmatismo é uma obrigação na vida do homem. Não tem para onde correr, infelizmente. A autorresponsabilidade também é uma obrigação na vida do homem. Se você quer viver bem, você tem que aprender essas duas coisas. 3, na verdade, né? Primeiro, autoconhecimento para saber o que você quer, quais são os resultados que você procura. O pragmatismo para você saber quais são os melhores processos para você atingir esses resultados, as práticas, né? E a autorresponsabilidade para você saber que caso alguma cagada aconteça na sua vida, a única maneira de você aprender a não fazer essa cagada de novo é tomando responsabilidade para si. Porque no momento que você assumir uma posição de vítima, você não vai aprender qual vai ser a real causa do problema. É, por exemplo, você ficar com essa mania de perseguição do tipo, ai, meu carro quebrou logo agora que eu precisava chegar numa reunião no meu trabalho que ia mudar a minha vida porque eu sou azarado. Aí tu vai ver, o cara não trocava a água do carro, o cara só botava gasolina diluída daquelas de posto barato, o carro tava uns 2, 3 anos sem revisão, tá ligado? E aí tu vai ficar culpando as estrelas, a astrologia, os deuses, tipo essa galera que acredita em signos, né? É uma grande escapabilidade da autorresponsabilidade. E aí você não vai notar que foi você que foi negligente. E é isso que resolveria o problema. O miserável é um gênio! Sobre essa análise do Coruja, eu queria destacar 3 pontos aqui de forma sucinta, só aquela pincelada, para elucidar algumas coisas, lembrando sempre, no meu humilde ponto de vista. Já avisei que vai dar merda isso. O primeiro ponto que eu queria destacar, na verdade, é mais uma ponderação. Porque tem um trecho dentro da análise dele que ele menciona, lógico, dentro de um contexto, né, não recomendando para as pessoas fazerem isso à torta direita sem pensar nas consequências tanto para si quanto para os outros. Só deixar isso claro. Mas o trecho que ele fala é que a prática não importa se o resultado for alcançado, ou mais ou menos foi essa a ideia que ele quis transmitir, pelo menos para mim.
Particularmente, eu não sou muito adepto dessa filosofia, porque você pode acabar indo por uma narrativa que principalmente a galera socialista adora, que é os fins justificam os meios. E a gente já viu ao longo da história que os resultados colhidos com isso não são muito bons, seja para você e também principalmente para os demais. Então, eu sou mais a favor, nesse caso, de sim, você adotar a sua prática, mas sempre com o intuito de autocrítica e seguindo aquela máxima, bem simples, não fazer para os outros aquilo que você não quer que façam com você. Ou seja, use de parcimônia. O segundo ponto que eu acho que vale a pena destacar é uma das discordâncias que eu tenho num trecho dessa fala dele, que é quando ele fala sobre evitar de dar conselho e tudo mais por não querer ser responsabilizado por isso. Assim, eu entendo a visão dele, mas no meu ponto de vista, quando uma pessoa te diz algo e você toma uma atitude, concorda que ainda assim a decisão de realizar essa ação foi sua? E que quem vai colher o resultado principalmente direto dessa ação é você? Então, assim, eventualmente vocês vão discordar de algum ponto meu, às vezes vão concordar com algum ou com todos eles, mas a partir do momento que vocês decidem tomar uma ação sobre o que eu ou qualquer outro produtor de conteúdo fala, ao meu ver, a responsabilidade continua sendo sua. Eu sou responsável pelas minhas atitudes, mas quem vai responder pelas suas atitudes é somente você. E o terceiro ponto que vale a pena destacar é no qual nós temos uma concordância. Eu concordo plenamente com ele quando ele diz que autoconhecimento, pragmatismo e autorresponsabilidade são elementos-chave para você assumir o controle da sua vida. O que não faz necessariamente de você melhor ou pior do que ninguém, mas vai te diferenciar de muitos. Principalmente nesse oceano de infantilidade e irresponsabilidade que boa parcela das pessoas está se afogando. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Cara, às vezes a galera me fala ainda sobre jantado e tudo mais, e assim, no episódio de hoje eu ainda acho que não vai ser necessário, mas dessa vez eu tenho uma justificativa. Dessa vez eu tenho uma justificativa e é pelo seguinte. A segunda análise que eu separei para vocês vai falar sobre alguns aspectos do futuro, como espectro político, seguridade social, aposentadoria, declínio populacional, que nós abordamos aqui na série A Crise Demográfica. Então, quem ainda não conferiu, vale a pena lá ouvir os episódios e depois voltar aqui, beleza? E outras pedradas, que já falamos aqui também. E que, caso vocês não tenham notado até agora, eu acho que depois dessa, com certeza, ao menos refletir sobre, vocês vão. Até porque o bicho tá on fire e já chegou dando voadora com os dois pés no peito. Então, assim, tire as crianças da sala, protejam o ouvido dos idosos. Deixa eu até abaixar aqui e, produção, chama o Raccoon aí. Que começa a falar coisa assim de que nenhum país se desenvolveu só em cima do livre mercado, nenhum país se desenvolveu sem o Estado, e falando até aquelas falácias que o Estado é necessário para o desenvolvimento de tecnologia de ponta. Um monte de imbecilidade que é bem coisa de gente que foi domesticada, de gente que sofreu essa lavagem cerebral da esquerda dos últimos 40, 30 anos. E, ok, eu entendo porque eu também caí nesse conto. Só que eu comecei a pensar um pouco mais a respeito, eu comecei a pesquisar, eu não fiquei simplesmente repetindo um monte de merda que um monte de gente metida intelectual simplesmente falou. Então eu quero abordar nem tanto essa questão estatista, mas eu quero abordar as questões de assistencialismo e de seguridade social. O cara que chega aqui no canal e começa a falar coisa em favor do Estado, em favor de assistencialismo, dizendo que precisa do Estado para isso, para aquilo, não sei o que a sociedade precisa do Estado para desenvolvimento econômico, para crescimento tecnológico e tudo mais, cara, tu tá muito longe da Red Pill. Puta que pariu, tu tá muito longe da Red Pill mesmo. Primeira resposta que eu vou dar. No geral, o MGTOW é libertário, é anarcocapitalista, é minarquista, ou pelo menos de direita. Pelo menos de direita, talvez com um pouquinho de conservador, só que é aquele cara que já viu que Vara de Família, Maria da Penha, tem toda essa merdança que o casamento não serve mais pra nada, então ele pode até simpatizar com alguns valores tradicionais e conservadores. Só que nessa parte de valores pessoais a gente pode até negociar. Agora, não dá pra falar que MGTOW é de esquerda. Puta que pariu.
Primeiro ponto que eu vou pegar do assistencialismo. A pessoa que chega aqui defendendo assistencialismo realmente não tirou o óculos do socialismo, do feminismo da cara dele e não parou para analisar a fundo e prestar atenção na sociedade. Primeira razão pela qual o MGTOW é contra assistencialismo. Porque, ok, digamos que tu é um cara aí, socialista, comunista, só que tu simpatiza com o MGTOW por causa da parte de liberdade individual. Também não quer casar, não quer ter filho, nem nada disso. Deixa eu te explicar o que vai acontecer a respeito de tu como indivíduo e as políticas assistencialistas do governo. O governo é socialista. O governo é ginocêntrico, é o sistema que a gente tem hoje em dia. É o sistema que está rodando nos últimos 50, 60 anos. Se tu acha que tu vai receber algum benefício de volta, que tu vai ter, digamos assim, um cálculo equitativo ou benéfico com o governo, tu está muito enganado. Porque tu como homem, tu vai sempre para o final da fila de qualquer política pública, qualquer política assistencialista. Enquanto existir uma mulher, uma criança, uma idosa precisando de ajuda, precisando de auxílio do governo, o governo vai direcionar o dinheiro público para essas pessoas. E vai falar, não, mas quando eu resolver o problema dessas pessoas, aí eu vou te ajudar. Resumindo, nunca vai chegar a tua vez. Tu tá sendo feito de idiota, tu tá sendo ingênuo, da mesma forma que aquele bando de feministas fica no movimento feminista, achando que eu vou ter acesso à buceta, o feminismo é bom pro homem também. Não, porra nenhuma, caralho. Então esse é o primeiro ponto, tu nunca vai ser beneficiado, tu sempre vai ficar no final da fila e nunca vai chegar a tua vez. Tu vai ficar pagando bem mais imposto pro sistema e o que tu vai receber em recursos depois vai ser bem menor. E é por isso que surge coisas assim como Bolsa Família e Bolsa para criança e provavelmente Bolsa Idosa mais para frente. Resumindo, tu não vai se casar, tu não vai ter filho, tu vai ter a tua vida livre assim no estilo de vida MGTOW e tudo mais. Só que se tu apoia assistencialismo, se tu apoia um governo de esquerda, todo mês o governo vai lá direto na tua folha de pagamento, vai cobrar imposto de ti, vai pegar esse dinheiro e vai dar para uma mulherada que não tem nenhum relacionamento contigo. Uma mulherada que não é tua namorada, não é tua esposa, umas idosas que não são tua mãe, não são tua avó, para um monte de criançada que depende do Estado também, que não é teu filho. Então se tu quer ser um boi de carga, beleza, eu só tenho que te dizer que tu é um idiota. Então agora eu já tirei essa parte do assistencialismo do caminho. Vamos pegar a parte de seguridade social, de previdência. Porque eu fiquei possesso porque eu vi gente escrevendo que o Estado tem que fazer isso. Desde quando? Em que outro momento da história da humanidade a gente teve um sistema em que, oh meu Deus, o Estado tem que cuidar dos idosos? Nem todos os países hoje em dia são assim. Na China não existe previdência, cara, não existe aposentadoria. Durante toda a história da humanidade isso não existiu. De quando que é o INSS aqui do Brasil? Ele é da década de 60? Todos esses sistemas previdenciários eles surgiram nos países ocidentais após a Segunda Guerra Mundial. O negócio não tem nem 100 anos e está quebrando em todos os países. Como é que tu vai querer defender que, oh meu Deus, a previdência, a seguridade social é algo sagrado? É algo que a democracia depende disso, é algo que não pode acabar. É um negócio que não está sendo nem sustentável a ponto de ter uma expectativa de vida de um ser humano normal. O negócio está chegando aos 60, 70 anos e está quebrado, deu merda, teve um monte de gente oportunista, é um negócio que não levou em consideração a natureza humana. Então tem que quebrar e pronto, porque não existia antes. Se tu quer chegar... E isso que é mais engraçado, o MGTOW ele não vai casar, ele não vai ter filhos, ele vai conseguir viver com bem menos dinheiro do que ele produz. Então por que tu não pode simplesmente se posicionar? Olha, eu sou contra a Seguridade Social, eu sou contra INSS e aposentadoria, e eu não vou precisar disso, porque eu vou juntar o meu dinheiro e quando eu tiver velho eu vou ter como me manter. Foda-se! Em contrapartida, olha o resto do pessoal, olha essa mulherada moderna, típica, atual. Não vai casar, não vai ter filho, é a favor de legalização do aborto, vai acabar encalhando e ficar sozinha, virar as velhinhas que vão precisar lá de um bolso idoso lá no final da vida. Qual é a opinião delas a respeito de previdência? Para elas realmente é algo sagrado, é algo que não pode deixar de existir. Porque elas sabem que elas vão depender disso. Elas não estão dispostas, que nem um cara MGTOW, a investir, juntar dinheiro para chegar lá no futuro e não precisar disso. E tem outra questão.
Vê o efeito que a Previdência, que o INSS deu na sociedade humana. Vê o vínculo que tu tem familiar hoje em dia em comparação com o que tinha antes do INSS. Eu já vi em artigos que eu fiz review aqui no canal, a mulherada falar: e hoje em dia a gente não precisa de casamento, a gente não precisa de filhos para se manter na velhice. Por que elas falam isso? Por causa do INSS? Por causa da Seguridade Social? Só tem um pequeno detalhe, olha o cérebro de barata dessa pessoa. Ela fala: não, eu não vou precisar no futuro porque existe INSS. Tá, mas quem é que vai pagar INSS no futuro? Teoricamente era para os teus filhos estarem pagando, mas tu não vai ter filhos, então da onde que vai vir esse dinheiro? Eu já entendi, essa pessoa ela não quer ter filhos, só que ela quer escravizar os filhos dos outros para ficar sustentando ela quando ela for idosa. Que legal! Então assim, além de ignorância, é um negócio imoral, é um negócio antiético. Porque sem existir previdência, como é que ocorre? Já expliquei. A pessoa quer se manter na velhice, junta dinheiro, investe. Para um homem sozinho não é difícil, não existe nenhuma razão para qual para uma mulher sozinha também não vai ser tão fácil quanto. Ou se não, o que tu faz? Eu quero casar, eu quero ter filhos, beleza? O que tu vai fazer? Tu vai ter uns 2, 3 filhos, no mínimo 2. Porque tu vai precisar de alguém para cuidar de ti no final da tua vida. E quanto mais filhos tu tiver, vai ser menor o peso. Cada um vai ter que pegar uma mesadinha. Tu vai juntar um dinheiro até a velhice, cada filho vai dar uma mesadinha e daí tu vai conseguir se manter. Isso mantém o vínculo familiar. Então só a existência do INSS é uma coisa que já serviu para detonar com a família, detonar com o casamento e detonar com a taxa de natalidade. Se a pessoa não vê problema nisso, eu não tenho como considerar essa pessoa MGTOW. Eu não sei o que diabos essa pessoa está fazendo no meu canal. Ou é muito noob e ignorante, ou simplesmente está no mesmo nível das mulheres que a gente fica criticando aqui o tempo todo. Que a gente fala que a mulherada, elas são oportunistas, elas têm tudo quanto é relacionamento delas é transacional, elas querem sempre sair na vantagem, elas não querem ter um relacionamento de igual para igual. Se o cara aparece aqui no canal e vai defender assistencialismo, primeiro, o cara está tentando ser oportunista, tentando receber algum assistencialismo, ou talvez tentando ter um relacionamento de equidade, só que a sociedade é ginocêntrica, ele não vai receber o benefício dele, ele vai sempre para o final da fila. A vez dele de receber assistencialismo da sociedade, do governo, nunca vai chegar. Tem que entender isso. E na parte de seguridade, o cara que está em ambiente MGTOW, está na menosfera e começa a defender seguridade, ele é ignorante e ele é oportunista. Porque, é que nem eu falei, tu não vai casar, tu não vai ter filho. Como é que tu vai justificar o fato de depois tu querer receber um INSS e viver disso? Tu vai estar escravizando os filhos dos outros, puta que pariu. Sendo que tu, não casando e não tendo filhos, tu tem meios para juntar alguma coisa pro teu futuro, tu não precisa disso. E a outra questão é que, simplesmente, o negócio não é sustentável. O negócio não é sustentável, o negócio detona com casamento, detona com taxa de natalidade. Faz a mulherada acreditar que é independente, que é empoderada, e daí agora a gente tem esse futuro de mulher encalhada que vai exigir que o Estado fique sustentando elas. E tu acha, novamente, que nem o assistencialismo, tu acha que o Estado também vai querer te sustentar, tu como homem, quando tu estiver lá velho? É ignorância e é oportunismo igual. Era só para fazer um rant rápido mesmo e eu acho que abordei tudo, só que não adianta, cara, não cola. Se tu é um MGTOW, tu é um cara que quer ser independente, tu não quer que os outros te escravizem e tirem proveito de ti, e da mesma forma tu não tem que querer escravizar e tirar proveito dos outros. Como é que tu vai defender assistencialismo? Assistencialismo é um negócio, é redistribuição de renda, utilizando força do Estado, utilizando violência, pegando uma arma, colocando na cabeça de quem tem recursos, de quem tem dinheiro e falando, tu vai dar isso para essa outra pessoa porque eu tô falando que sim e pronto. Como é que tu como MGTOW tu vai defender isso? E a parte da seguridade é a mesma coisa. A gente sabe, já está mais que descrito que o INSS, a Seguridade Social, ela não se sustenta. O dinheiro que tu coloca lá não vai para uma continha para ficar rendendo, para daí depois tu tirar de volta quando tu estiver velho. O dinheiro já é pago ali e já é direcionado para quem é idoso agora. Quer dizer, é rombo, é esquema pirâmide. Como é que tu vai manter o esquema pirâmide numa situação
que não tem mais casamento, não tem mais taxa de natalidade. E tu é MGTOW, tu não quer casar, tu não quer ter filhos. Quer dizer, tu sabe que no futuro, se tu receber o INSS, tu vai estar escravizando os filhos dos outros. É basicamente a geração anterior canibalizando a próxima geração. Como é que tu quer se considerar um agente moral com tudo isso? Caralho, o maluco é brabo. Porra! E antes de encerrarmos, sempre vários lembretes. Não se esqueça de acompanhar o conteúdo do canal pelas plataformas que estão disponíveis, tanto na descrição do YouTube quanto na bio do Instagram, certo? Falando um pouquinho mais sobre o YouTube agora, por favor, verifique a sua inscrição. Se você não tiver inscrito, considere se inscrever. Até porque, ultimamente, o YouTube tem removido algumas inscrições. Então, por favor, checa lá se você está inscrito. Se não tiver, se inscreva. Isso ajuda bastante a gente, tá? Assim como também ajuda você deixar seu like, você deixar seu comentário e compartilhar o vídeo com as pessoas aí do seu círculo social, tá certo? Falando um pouquinho mais agora sobre o Spotify, como é que você pode nos ajudar lá? Acessando a página principal do podcast, você clica nos 3 pontinhos, vai abrir uma lista de submenus, escolhe aquela opção que tem o ícone de uma estrela e lá você faz a avaliação do podcast. Isso ajuda muito a gente para mostrar para o Spotify que nós estamos produzindo conteúdo de valor para você, tá certo? Se ainda assim você precisar entrar em contrato conosco, pode utilizar tanto o e-mail do canal, contragolpecotidiano@gmail, ou também a DM no Instagram, certo? Assim como também os comentários do YouTube. E não se esqueça, tanto no YouTube quanto no Spotify, de ativar o sininho para que você receba uma notificação toda vez que eu postar um episódio novo, tá certo? Por hoje é isso, um abraço e até a próxima.